Gwen Stacy foi a primeira namorada do Peter Parker nos HQs. Quer dizer, até teve a Betty antes, mas não conta, né? De todas, ela também é a namorada do Peter que eu mais gosto. Então por que não fazer um vídeo dedicado a ela, não é mesmo? Nesse episódio vou falar da sua primeira aparição, um pouco sobre as características da personagem, algumas curiosidades extras e outras histórias em que ela tem uma participação importante. E só pra deixar claro, ainda não é nesse vídeo que eu falo de você sabe o que. A primeira aparição da Gwen Stacy foi em The Amazing Spider-Man número 31. Essa história é muito famosa por ser o começo de um dos arcos mais legais do Homem-Aranha, chamada If This Be My Destiny. Eu não vou comentar muito dessa edição em si porque eu acho que esse arco merece um vídeo próprio, mas eu acho interessante comentar a aparição da personagem nessa revista. Bem, ao contrário do que muitos pensam, a Gwen foi criada ainda na época do Stan Lee e do Steve Ditko, e não na fase do John Romita Sr. É fácil se confundir, pois foi nessa fase que a personagem começou a ter a personalidade que conhecemos hoje em dia. Nessa história, Peter acaba de entrar na faculdade e está passando por vários problemas sérios. Então ele se torna uma pessoa mais irritada e ignora algumas pessoas por estar sempre preocupado ou com pressa. Como sempre, Flash Thompson e as outras pessoas começam a achar que o Peter é um garoto mimado, que se acha o cara mais especial de todos e por isso não dá atenção pra ninguém. Mas é aí que nos é apresentada Gwen Stacy. Não mostrado muita coisa sobre ela na história. Parece mais que foi uma personagem criada só para essa HQ, que o Stan Lee não pretendia usar em histórias seguintes. De qualquer jeito, Gwen começa a gostar do Peter pelo fato de ele ser o único cara da faculdade que não dá em cima dela. Daí, quando ela tenta se aproximar dele, ele a ignora. Não porque não gosta, mas sim porque está cheio de problemas na cabeça. Mais pra frente, Gwen acaba ficando triste por ser ignorada e realmente fica com a impressão de que o Peter é só mais um cara que se acha. Nas edições seguintes da revista, Gwen continuou a aparecer nas histórias, sempre com uma impressão errada do Peter, mas no fundo acreditando que ele era uma pessoa legal, que estava apenas passando por problemas que faziam agir daquela forma. Então foi aí que o Peter começou a notá-la e ficou cada vez mais interessado por ela. E agora vamos para outra história, onde a Gwen finalmente começa a ter mais atenção. Bem, vocês devem se lembrar do episódio passado do Clássicos do Homem-Aranha, né? Em que eu falei sobre a história que o Dr. Octopus controla o Homem-Aranha, certo? Então, depois dessa história, o Peter Parker ficou com amnésia e não se lembrava de nada, até que tudo voltou em normal em The Amazing Spider-Man número 58. Já na edição 59, é iniciado um novo arco de histórias que se estende até a edição 71. Na história, Peter é chamado pela polícia de Nova York para explicar o que tinha acontecido durante os dias que o Aranha havia perdido a memória, já que o Peter estava desaparecido também. É aí que ele conhece melhor o nosso querido e amado Capitão Stacy, o pai da Gwen. Ele é um policial que, diferente das outras pessoas, acredita que o Homem-Aranha possa ser uma boa pessoa e que ele esteja tentando fazer o bem, mas que seja mal compreendido. Durante a conversa entre o Peter e o Capitão Stacy, a Gwen aparece e dá um abraço bem apertado no Peter, que deixa claro para todos nós que ela realmente sentia algo a mais. Enquanto isso, Mary Jane começa a trabalhar numa espécie de show. O que ela não sabe é que tudo isso é uma armação do Rei do Crime, e que ela será usada para enganar alguns dos homens mais importantes de Nova York. No dia do show, vai todo mundo prestigiar o show da Mary Jane. Vai o Peter, Gwen, Harry Osborn e até o pai da Gwen. Acaba que o alvo é o próprio Capitão Stacy, e ele é enganado e levado até um aparelho que faz ser controlado pelo Rei do Crime. O Homem-Aranha acaba descobrindo os planos malignos do Wilson Fisk, e tenta impedi-lo, mas mesmo assim seu esforço foi em vão. O capitão estava sendo controlado, e o pior de tudo é que Peter não podia fazer nada. Afinal, como poderia encarar como inimigo o pai da garota que ele ama? Quando ele vai até a casa dos Stacys, tentar conversar com eles e resolver o problema, ele para conversar com o capitão. Mas ele o ataca e Peter o empurra, o que faz parecer com que Peter estava batendo nele. Aí a Gwen chega e vê tudo, mas acaba interpretando de outra maneira. Então sim, ela passa a odiar o Peter e fica totalmente triste por isso. Mas isso não é motivo para impedir o Aranha de agir. Ele passa a perseguir o Capitão Stacy em busca de informações. É aí que ele vê andando com vários bandidos e isso vai parar no Clarim Diário. A Gwen fica sem entender nada, mas o seu pai promete que não vai envolvê-la nesse problema todo. Aí, logo depois disso, ambos são sequestrados pelos capangas do Rei do Crime para serem efeitos de armadilha para o Cabeça de Teia ser capturado. O truque quase dá certo, mas o Peter é esperto e já vai preparado. No final das contas, ele acaba salvando os Stacys, e a Gwen fica eternamente grata ao Homem-Aranha, mas também fica furiosa com Peter Parker. E como esse problema poderia ser resolvido? Bem, ainda houveram algumas edições seguintes em que a Gwen ficou com raiva do Peter, enquanto ele tentava se desculpar e explicar tudo para ela.
Mas todo esse problema foi resolvido na revista The Amazing Spider-Man número 64, quando o Capitão Stacy finalmente se recupera totalmente do que aconteceu anteriormente. E lembra que o Peter estava tentando ajudá-lo, e não o contrário. Depois de vários problemas, eles acabam conversando. E é em The Amazing Spider-Man número 66, quando eles declaram seu amor um pelo outro. É uma edição muito bacana. E depois de todo esse mega resumo que eu fiz, chegou a hora de contar algumas curiosidades legais da personagem, né? Bem, nos cinemas, a Gwen Stacy foi interpretada por duas atrizes. A primeira vez foi no filme Homem-Aranha 3, da trilogia clássica. Eu sei que o filme é um lixo, que a Gwen Stacy foi meio que mal caracterizada no filme, mas convenhamos que ia escolher uma bela de uma atriz, né? Bem, ela foi interpretada nesse filme pela Bryce Dallas Howard, e acabaram invertendo o papel da Gwen e da Mary Jane nessa saga. Ficou bem confuso e mal feito. Mas todo esse problema foi consertado no reboot do Homem-Aranha nos cinemas, que é o The Amazing Spider-Man. Agora a Gwen finalmente foi interpretada e bem caracterizada. Ela foi interpretada pela atriz Emma Stone, e é idêntica a Gwen Stacy do John Romita, cara. Foi uma escolha perfeita e é uma das melhores coisas da franquia até agora. E eu peço pra vocês que já viram The Amazing Spider-Man 2 pra não darem spoilers nos comentários. Eu já vi o filme, mas tem gente que não viu, então evita dar spoiler pra não estragar a surpresa dos outros, beleza? Atualmente nas HQs, a Gwen vai voltar na saga Spider-Verse. Na verdade, ela fará parte de um universo paralelo, em que ela foi picada pela aranha radioativa ao invés do Peter Parker. E eu até que achei essa ideia bem interessante, pra ser sincero. E fiquem tranquilos, porque a Gwen ainda vai aparecer em vários vídeos aqui no canal. Bem, eu sei que vocês querem ver aquele tal acontecimento que marcou a personagem, mas vai ficar para um próximo vídeo mesmo. Pra ser sincero, a Gwen é a namorada do Peter que eu mais gosto, como eu já disse antes. As atitudes dela, o jeito como ela lidava com os problemas e a relação dela com Peter, tudo isso fez com que eu gostasse cada vez mais da personagem. Ela sempre foi muito madura, mesmo por toda aquela briga entre ela e Mary Jane. Sempre viu, acima de tudo, o caráter dos outros, e por isso que eu sou fã dela. E o vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Gostaram desse episódio? Então curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos para me ajudar, porque realmente tive muito trabalho para fazê-lo. Valeu, pessoal, até a próxima, fui!